Considere o texto abaixo para responder as questões dos números 24 a 27. Então, vamos ver. Futuro com mais espirros. O aumento do nível do mar e as crescentes emissões de dióxido de carbono ligados diretamente às mudanças climáticas provocadas pela atividade humana na Terra têm relação com uma piora nos estados de alergia, principalmente durante a primavera. Isso porque, com a prolongação das estações quentes, expande-se também o período de reprodução das plantas, e com a presença elevada de pólen, ocorrem mais casos de alergia. É isso. O pólen, ele, principalmente na primavera, onde há um aumento ali, né, da reprodução das angiospermas, e das gimnospermas também, o pólen está muito no ar, ele é levinho, ele fica no ar. E isso, quando entra na respiração, né, no trato respiratório, causa alergia. Já tive alunos em aulas, por exemplo, de mexer ali para entender as estruturas reprodutivas da planta, que eu tive que tirar de sala, porque tinha alergia à planta. Então, mesmo a flor, né, o pólen da flor, mesmo o aluno sem manipular, só o pólen que ficou em volta teve que ser retirado de sala, porque espirra muito. Em alguns países, por exemplo, na Europa, onde a primavera é mais característica, né? Aqui nos trópicos as estações do ano são menos demarcadas, mas nas faixas ali subtropicais, elas são mais demarcadas, a primavera é mais demarcada. Então, há uma maior produção de pólen e há mais casos de alergia, tá? Isso é bem característico, é bem importante. E aí, o exercício pergunta: a expansão do período de reprodução das plantas deve-se a mudanças em diversos processos fisiológicos. Tais mudanças são consequências de. E aí tem algumas questões relacionadas ao DNA, principalmente. Então, vamos ver. Será que essas mudanças provocam rearranjos no genoma que formam vias metabólicas mais estáveis? Aqui não, né? Essa resposta ali, essas mudanças nos processos fisiológicos não são capazes de promover um rearranjo no genoma. O genoma não vai se rearranjar por conta disso. Mudanças nas sequências de bases dos genes devido a mutações. Mutações são eventos ao acaso que vão ocorrer mudanças nas sequências de base, até aí tudo bem, mas não vão ser estimuladas por essas mudanças em processos fisiológicos. Eu tenho também agentes mutagênicos que estimulam, né, ali, a gente às vezes associa também a cancerígenos que estimulam a mutação, mas não é esse caso aqui do pólen, coitado, né? Também não é para isso tudo. Ele não é um agente mutagênico em que provoque a mutação. C. Recombinações cromossômicas induzidas pelas temperaturas elevadas? Também não, né? Esse pequeno aumento na temperatura não vai aqui fazer uma recombinação entre os cromossomos. Ou, por exemplo, aqui um tipo de recombinação é o próprio que a gente vê mais no ensino médio, o crossing over. O crossing over só ocorre na meiose, né? Na prófase 1 da meiose. Não é assunto para agora, mas ele não vai promover essa recombinação cromossômica. Alterações na expressão dos genes devido às mudanças ambientais. Aqui é um fortíssimo candidato. Eu sempre gosto de ler todas as alternativas quando está algo mais polêmico, assim, né? Ou mais no detalhe. Então, o que muda, o que pode ser alterado, né? É a expressão dos genes. Então, eu tenho um gene, né? Que ali é um segmento de DNA que vai dar informação para uma determinada proteína, sendo o conceito de gene bem básico, assim, né? Utilizando esse conceito. Eu posso, então, exigir esse gene, né? Esse DNA vai produzir um RNA que vai produzir uma proteína.
né? A forma básica ali. Então, se eu aumento a produção, essa expressão do gene, eu produzo mais ou menos proteínas, né? Então, alterações na expressão do gene, se eu preciso mais dessa proteína ou não decorrente desse gene, é, é uma possível resposta aqui, como consequência, né? A expansão do período de reprodução das plantas deve a mudanças em diversos processos fisiológicos. A expansão do período de reprodução elas se reproduzirem num período maior, né? Aqui a gente está falando principalmente das plantas, né? Para eu provocar uma mudança no processo fisiológico, eu posso mudar aqui a expressão do gene, né? Eu tendo uma maior expressão de algum gene, eu aumento aqui esse período reprodutivo das plantas, que faz sentido. Letra E, transferência, aqui não, transferência horizontal dos genes que regulam o período de reprodução. Eu não estou transferindo horizontalmente os genes de uma espécie para outra, tá? Que seria essa transferência horizontal. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. Transferência. Tem aqui, mas eu ia pegar uma imagem aqui, mas não vale a pena. Que é aquela transferência entre bactérias, mas aí a gente vai fugir muito do assunto. Não vale a pena. Então, essa transferência horizontal de genes seria os genes, né, uns pedaços do DNA ali passando de uma espécie para outra. Isso não tem relação com o que a gente está falando. Então, a resposta é realmente uma questão complexa demais, tá? Geralmente, esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu gosto e não vem com essa complexidade toda. Aqui a gente precisaria dedicar bastante atenção aos conceitos e bastante atenção à interpretação aqui da pergunta, tá? Essas mudanças no período de reprodução são consequência de mudanças ali na expressão dos genes. Então, tá?